Obrigado, Jesus, por mais este dia que nos permite aprender, dando um sentido diverso àquilo que já estávamos acostumados, recolhendo lições que podem nos fazer pensar de um modo renovado, uma vez que nós não conseguiremos fazer diferente do que já fizemos, a não ser quando novas coisas forem adicionadas ao nosso velho modo de ser. Quando pela curiosidade, pela dor, pela necessidade, abrirmos nossa busca mental, desejando entender ou solucionar aquilo que nos angustia. E neste dia, Senhor, nós pudemos contar com mais uma chance de transformação do nosso modo interior de ser, pelo entendimento das leis, pela aplicação de cada conceito em nosso próprio caminho. Outrora, os homens batiam à porta das igrejas para entregar a Deus os seus problemas. Pediam favores, como crianças mimadas pedem o colo do pai para não terem que andar, pesando sobre os ombros daqueles que já trabalharam bastante para nos pôr na terra. Porém agora, Senhor, compreendemos a necessidade de aprendermos a andar sozinhos. E ao invés de pesarmos sobre os nossos pais com o nosso peso inútil, cooperarmos com eles, diminuindo-lhes a tarefa, ajudando os espíritos encarregados da edificação do futuro a também poderem usar-nos como suas ferramentas, a terem em cada um ponto de apoio, e desta maneira tornar mais rápido e amplo o remédio, a notícia, o alimento aos famintos ou aos sofredores. Mais um dia, Senhor, em que pudemos compreender as tarefas que possam ser atribuídas a criaturas imperfeitas e débeis como nós somos, mas que ao menos já não estamos mais pedindo colo para nossos pais. Estamos querendo andar. Estamos desejando crescer e ajudar. Por isso, mais uma vez, nós cantaremos do fundo do coração, que nós saibamos ouvir o que vai dizer a nossa canção. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
Cuidado com a vista. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço. A todos os que estão fisicamente aqui em nossa instituição e aqueles que nos assistem também na transmissão ao vivo. Como costumamos lembrar, a sequência do Evangelho é aquele caminho que nós seguimos. E em todas as noites, de segunda e quinta, vamos explorando trechos dessa estrada luminosa, de forma que qualquer pessoa, estando fisicamente aqui ou nos assistindo à distância, terá onde encontrar o assunto que estamos abordando, para ler antes, acompanhar durante ou reler após o término do encontro. E também para que saibam que aqui nossas tarefas na multiplicação desses ensinamentos não se baseia em falas por encomenda. Nós não abordamos assuntos que alguém nos tenha pedido ou que nos tenha chegado ao conhecimento em função de alguém que vai estar presente. O Evangelho tem uma sequência que nós observamos, e ela é aquela que nos dá o assunto de cada um dos nossos encontros. Estamos estudando o capítulo 25º. Nós nos aproximamos do final do livro, que para nós terá 27 capítulos, porque o 28º, como nós explicamos, é uma coletânea de orações que Kardec ouve por bem apresentar às pessoas que, não sendo espíritas ao tempo da edição dos primeiros livros da doutrina, não tinham hábitos de exaltar a divindade ou dirigir-se ao Criador, a não ser pelas rezas oficiais da Igreja Católica ou de algum caminho protestante, evangélico. Acostumados aos seus missais, aos seus cantos, aos seus hinos, teriam dificuldade de entender, como os Espíritos explicam, uma ligação que não dependesse de uma mistura recomendada de palavras. Portanto, para auxiliar essas mentes que começavam a investigar as questões espirituais, o capítulo 28º é colocado, é inserido no Evangelho como uma coletânea de preces espíritas. Porém, não é algo que as pessoas precisem decorar, elas estarão sendo orientadas no sentido, mas não são fórmulas místicas, não são talismãs que as pessoas possam usar para, com eles, atalharem o caminho e chegarem a lugares que por outro caminho, outra estrada não chegariam. Não. Então, são sugestões que nós deixaremos aos leitores, aos curiosos, aos que queiram aprender, a possibilidade de lerem por sua conta. E nós estaremos terminando o Evangelho no capítulo 27º, quando voltaremos ao início, como sempre fazemos. Hoje estamos terminando o capítulo 25º, cujo título, Busca e Achareis. Já estamos trabalhando aqui há algumas semanas. Buscai e achareis. A parte final deste capítulo trata de dois temas. O primeiro deles, observai os pássaros do céu, que nós já lemos a parte desta poética alusão que Jesus faz à nossa ligação com a providência. E logo a seguir, não vos inquieteis pela posse do ouro,
que também está bastante vinculada a esta observai os pássaros do céu. Como nós ainda não havíamos terminado as observações de Kardec a respeito do item 6, observai os pássaros do céu, nós iremos fazer estas duas coisas hoje. Falarmos sobre a referência que Jesus faz a esta capacidade de entendermos que todos estamos sob uma proteção eficiente, até mesmo palpável para os espíritos sensíveis, como também devemos adotar uma postura mental que nos ajude a superar obstáculos sem achar que estamos abandonados. Por isso, Kardec cita, logo depois da leitura daquele texto que aqui já fizemos, não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes corroem, observai os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem, nem amontoam, mas vosso Pai Celestial vos alimenta. Por que vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios do campo, e eu vos declaro que nem Salomão jamais se vestiu como um deles. Todas estas referências feitas por Jesus no Evangelho de São Mateus são explicadas por Kardec nesta sequência. Se tomarmos ao pé da letra estas palavras, desta menção do Evangelho de São Mateus, isto estaria negando toda a previdência, todo o trabalho e, por conseguinte, todo o progresso. Nós já vimos, na Lei de Progresso, do Livro dos Espíritos, que é através do esforço, das necessidades que o homem passa, que ele utiliza a sua capacidade de raciocínio, que ele melhora a combinação dos conceitos e que com isso ele desenvolve a inteligência. E que primeiro é necessário desenvolver o intelecto para que depois o desenvolvimento moral aconteça. Porque o desenvolvimento moral pressupõe consciência. E consciência pressupõe capacidade de apreensão e de comparação, para extrair uma conclusão. Sem isto, você não tem consciência. E sem consciência não pode ter mudança moral, não pode ter entendimento de valores abstratos. Por isso, é indispensável que nós precisemos nos esforçar para conquistar as coisas do mundo, precisemos trabalhar, precisemos enfrentar obstáculos, porque é desta forma que nós podemos compreender o que viemos fazer na Terra. E com isto, desafiarmos-nos a que nós saiamos do acomodamento, se quisermos obter outros bens. Que nós possamos estudar para aprender aquilo que não sabemos. É tão comum, não é? Hoje em dia, o canto das sereias que facilita tudo para você. Então é aquela história. Aprenda dormindo. Você compra programas de áudio que dizem a você que se você for dormir com o fone de ouvido, ouvindo as lições de uma língua estrangeira, no dia seguinte, ou depois de uma semana ou 15 dias, você já sabe falar a língua, sem nunca ter aberto um livro, sem conhecer a estrutura, sem passar pelo seu raciocínio. E eles vendem bastante. Vendem porque as pessoas não querem ter esforço de se sentarem, abrir o livro e começar a pensar sobre uma outra língua ou uma outra matéria que não estejam afeiçoados. Mas se isso valesse, se isso fosse verdade, nós deveríamos transformar todas as salas de aula em berçários. E aqueles vagabundos, aqueles preguiçosos que ficam nas noitadas e depois vão para a aula direto, e vão dormir no fundo da sala, é capaz de serem melhor alunos do que os que estão assistindo a aula, sentados na primeira fila, fazendo as lições.
Quando, historicamente falando, dormir nunca fez alguém aprender. Como se ensina na escola. Então, vamos entender que para que nós tenhamos a evolução moral, que é fundamental à nossa construção como espíritos, nós precisaremos nos esforçar. E é justamente através desse esforço que a nossa inteligência melhora. E isso também está no Livro dos Espíritos. No último programa que nós fizemos, eu e minha esposa Solange, lá em Guarulhos, lá na TV Mundo Maior, uma das pessoas, no último ou no penúltimo, uma das pessoas nos fez uma pergunta interessante: por que Deus não cria todo mundo já evoluído? Por quê? Por que já não sai do forno todo mundo pronto? Por que precisa passar pela dor, pelo sofrimento, etc, etc? É uma pergunta que pode fazer sentido na mente de alguém que não tem muita maturidade espiritual neste tema. Ou de alguém que pensou como um católico simplista, como um evangélico superficial. Porém, olha que interessante, Kardec fez essa pergunta também aos espíritos. Está lá, logo no começo, no primeiro livro, falando sobre a progressão dos espíritos. Kardec perguntou: Deus não poderia isentar os espíritos das provas que eles devem suportar para alcançarem a primeira ordem, a ordem dos espíritos puros? Não poderia Deus já deixar todo mundo bom? É a pergunta dessa pessoa que nos fez na TV. E então os espíritos respondem a Kardec: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. E a missão que eles cumprem nos diferentes degraus, ou nos diferentes graus da escala, está nas determinações da providência para a harmonia do universo. Uma vez, e agora é o comentário de Kardec, uma vez que na vida social, todos os homens podem alcançar as primeiras funções na vida da sociedade, igualmente se poderia perguntar: por que um soberano de um país não promove cada um dos seus soldados a general? Por que não? Por que todos os empregados subalternos não se tornam empregados superiores? Por que não? Também se poderia perguntar: por que todos os estudantes não se tornam mestres e começam a ensinar os outros? Ora, entre a vida social e a vida espiritual, existe esta diferença. A primeira é limitada, a vida social é limitada. E não permite sempre que o indivíduo chegue a todos os graus. Enquanto que a vida espiritual é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao grau supremo. Cada um poderá sair da condição de espírito simples e ignorante e atingir a condição de espírito puro na vida espiritual. Agora, nós mesmos já não fazemos isso quando estamos encarnados. Nós sabemos que o aluno precisa aprender antes de ser professor de alguém. Não é o ignorante que ensina, é quem já aprendeu. E é justamente desta corrente que o ensinamento se multiplica, que o indivíduo esculpe nele mesmo uma noção diferente a respeito do que ele deve, do que ele precisa enfrentar nele para melhorar-se. Ou seja, certamente que no capítulo 25º, que estamos abordando, o que Jesus quis dizer não é que você não precise fazer nada, que tudo vai cair do céu de mão beijada.
Ele quis dizer, porque isto seria o quê? Seria afrontar a própria regra do universo, a regra do trabalho, do esforço. O que nós encontramos aqui é que, se fossem tomadas ao pé da letra essas frases do observai os pássaros do céu, eles não trabalham, eles não semeiam, eles não colhem, e ainda assim Deus dá comida para eles todos, o homem se reduziria a uma passividade que ficaria esperando. Suas forças físicas, suas forças intelectuais estariam inativas, se tal tivesse sido a sua condição normal na terra. Ele não teria jamais saído do estado primitivo. Nunca. E se isso fosse a sua lei atual, não teria mais do que viver sem fazer nada. Deus vai prover. Amanhã chega na porta o saco de arroz, de feijão, para você ter o que comer. Alguém vai trazer para você matar a fome dos seus filhos. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele disse em outro lugar, e mesmo com as leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Portanto, estas palavras não devem ser entendidas senão como uma poética alegoria, um símbolo a respeito da providência, que não abandona jamais aqueles que colocam nela a sua confiança. Todos os que confiarem em Deus, fazendo a parte que lhes cabe, poderão encontrar a resposta na medida de suas necessidades. Se ela não vem da maneira como se espera por um socorro material, a providência vem pela inspiração das ideias com as quais se encontrem os meios de se livrar daquela dificuldade. Geralmente as pessoas estão passando por um problema e querem que Deus lhes sopre no ouvido os números da loteria. Que se ele ganhar na loteria, seus problemas se resolvem. Só que ele joga e não consegue. O pouco que tem ele gasta e não acerta nem o número. Porém, se ele está solicitando a Deus a ajuda, talvez essa ajuda chegue por alguém que lhe ofereça um trabalho temporário. Eu estou precisando de alguém que durma aqui no meu estabelecimento e fique aí por um mês tomando conta. Eu pago o seu salário, te dou a comida, você tem onde dormir. Puxa vida, você está abandonado, não tem onde... Você tem que pagar para dormir, você não tem onde tomar banho, você não tem o que comer, e de repente, alguém oferece a você um trabalho temporário para você ficar ali, onde você tem cama, onde você tem pão, onde você pode tomar uma ducha, um chuveiro, pode se limpar, só pelo simples fato de você tomar conta e não deixar ninguém invadir aquilo à noite. Poxa vida, eu pedi para ganhar na Mega Sena sozinho e não acerto um número, mas isso já resolve o meu problema. Será que não pode ser essa a resposta que nós estamos precisando? Mas por que assim tão pequenininha? Por que não veio com o caminhão de dinheiro? Porque naturalmente precisa saber se você quer. Precisa saber se você vai interpretar aquilo realmente como ajuda divina. E ao invés de você jogar aquilo fora e falar assim, não, essa porcaria não me serve. Você pode falar, puxa vida, graças a Deus, eu encontrei alguém. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Porque quem sabe, daqui a algum tempo ele goste tanto de mim, que ele me contrate. Ou que ele me indique para alguém por eu ser de confiança. Quem sabe? E a partir daí, o indivíduo começa a fazer relações, a ser uma pessoa responsável, a ter seu dinheirinho todo mês.
não precisar gastar nem com alimento, nem com higiene, nem com hospedagem. E se ele for eficiente, poderá, porque isso é uma das coisas que mais falta no mundo, poderá desfrutar da confiança daquele que o contratou, e ao invés de ter um trabalho de 30 dias, de 90 dias, poder ser efetivado para fazer aquilo ou fazer outras coisas, já com um outro tipo de pagamento, onde ele possa, talvez morar no emprego ainda, ou ele já possa ter recurso para alugar um quartinho ali por perto. A providência sabe o que a gente precisa e sabe o que a gente quer. Porém, geralmente, nem sempre a gente quer o que a gente precisa. Ou a gente entende o que é a nossa necessidade. Deus conhece as nossas necessidades, diz a continuação do texto, e as provê, segundo o necessário. Mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com aquilo que tem. O necessário não lhe basta. É preciso o supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência. E Deus permite que ele sofra as consequências, a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. Não é para se vingar dele, como a gente pode interpretar. Bem feito, agora Deus vai deixar você gramar, você vai ficar aí à míngua. Não. A ordem cósmica não se vinga. E essa é uma das coisas mais importantes que a gente precisa se lembrar, porque na nossa forma atrasada e primitiva de analisar a justiça do universo, a nossa justiça tem um quê de vingança, porque é aquilo que nos satisfaz o ego. Mas na justiça divina, a vingança não está escrita. Está sempre a pedagogia para ensinar aquele que errou, para que ele não erre novamente. E então, compreendendo isto, ele vai ficar entregue aos seus descaminhos, ou às suas escolhas, para que ele veja que aquilo não é bom para ele. Agora, quantas vezes nós temos aqui, por exemplo, faz mais de 25 anos, a cirurgia espiritual sem corte na pele, na segunda-feira à tarde. Vocês imaginam em 26, 27 anos, quantas pessoas não passaram por aqui? Com problemas graves. Quantas pessoas nós não presenciamos sendo atenuados dos seus sofrimentos ou mesmo liberados deles? E quantas vezes estas pessoas não voltaram a ser exatamente o que sempre foram? Indiferentes aos benefícios recebidos. Indiferentes. Eu nunca, ao longo de todos estes anos, nunca encontrei uma só das pessoas que passou aqui e que eventualmente foi curada pela ação dos Espíritos, abrindo uma instituição beneficente para ajudar miseráveis pela gratidão de ter sido curado. Nunca encontrei uma só pessoa que tivesse voltado aqui e falasse assim: olha, eu não venho mais aqui porque eu estou trabalhando. Agora eu sou voluntário de uma outra instituição, um hospital, uma creche, eu vou trabalhar lá porque agora eu estou feliz, eu estou bem de saúde. Mas não é que eu não me esqueci de Deus, não, eu estou aproveitando agora para fazer outras coisas que vão me ajudar. Ah, que maravilha! Nunca. O que é muito comum é a pessoa desaparecer depois de ter passado por alguns tratamentos,
onde ela estava num estado bastante ruim, desaparecer e eventualmente você, 1, 2, 3, 4, 5 anos depois, encontrar com a pessoa. Ou você vai numa festa, ou vai na cidade, ou vai numa feira, e a pessoa encontra, ai, puxa vida, quanto tempo, eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá. Ah, foi muito bom. Eu sarei. Poxa, que bom. E o que você está fazendo da vida? Ah, estou fazendo um monte de coisa, estou trabalhando, você sabe, né? A gente também tem que ganhar a vida, né? Ou o que é mais interessante, essa mesma pessoa, ao invés de você encontrá-la na rua, por acaso, vem aqui diretamente e fala assim, ah, olha, há uns 8 anos atrás eu vim aqui, tinha um problema de coluna e eu sarei. Só que agora eu estou com um problema aqui no meu ouvido, então eu voltei aqui para fazer de novo o tratamento. Mas da coluna eu fiquei ótimo. Se ele não tivesse com problema no ouvido, nunca iria vir aqui para dizer que sarou, ou iria se preocupar em fazer outros melhorarem. Por quê? Porque o ser humano é indiferente, não com a nossa instituição, mas com ele mesmo, com o seu próprio futuro. De acordo com aquilo que Jesus explicou, para uns ele curava e dizia, vai que a tua fé te curou. Esse era um indivíduo que já tinha amadurecido, que já tinha aguentado as provações e já tinha sido melhor agora, porque sofreu bastante. Porém, outros ele dizia, vai e não tornes a pecar, para que coisa pior não te aconteça. Ou seja, você vai ficar aparentemente curado, mas você ainda está doente na alma. Se você voltar a agir como sempre agiu, você vai ficar doente mais grave, porque agora a sua dívida é maior. Só que essas pessoas acham que elas foram curadas porque elas são merecedoras daquilo, da graça divina, e não precisam fazer nada, absolutamente nada. Como se Deus estivesse fazendo um favor, concedendo pelo mérito da pessoa a supressão de suas dores, de suas agonias, e Deus ainda tem que agradecer a ela, por ela ter aceitado que Ele operasse sobre o seu mal-estar. Por isso essas pessoas ficam entregues a si mesmas. E boa parte delas, infelizmente, quando retorna numa situação muito mais grave. Retorna de um tal estado que dali para o cemitério é questão de algumas semanas. E só retornaram porque estão querendo de novo se aproveitar, se locupletar das bênçãos divinas sem nenhum esforço. Como se Deus fosse atendê-la como uma pessoa que tem sempre méritos, mesmo não fazendo nada com as dádivas já recebidas. Por isso que ela deixa a pessoa entregue a ela mesma. Uma pessoa que está numa situação de dificuldade, que encontra na providência um amparo, deveria aprender com isto e se tornar alguém responsável. Agora imagina aquele indivíduo que não tinha onde dormir, não tinha o que comer, não tinha onde se banhar e que de repente não ganhou na Mega Sena, mas conseguiu ser um zelador de um local onde ele pode dormir, ele tem um quartinho dele, ele tem onde tomar banho, tem a comida todo dia. E ainda recebe. Pô, resolvi agora meus problemas, agora está tudo legal, ai, Deus me ouviu as preces. Primeiro ingresso de dinheiro, o cara vai e compra em pinga, gasta em cerveja,
Ele está ali para fazer uma coisa importante, que é tomar conta. Aí chega o dono do estabelecimento uma noite que precisa ir lá para ir buscar alguma coisa e encontra o cara ébrio na cama, dormindo lá, roncando com as garrafas de pinga vazia. Se pegar fogo aqui, o cara morre. Aliás, vai ser o primeiro a ser queimado pelo bafo de álcool que ele tem, vai ser ele que vai pegar fogo. Como é que eu posso deixar esse cara aqui tomando conta da minha loja? Se é isso que ele faz. Entendem como funcionam as coisas? Aquele que estava lhe dando a chance, ao invés de ser visto como um benfeitor, recebe desse indivíduo não a gratidão, mas a irresponsabilidade de um viciado, de uma pessoa fraca, que não aprendeu com a miséria. Qual vai ser o destino? A rua. Seja na mesma semana ou quando terminar o prazo, vai para a sarjeta. Lá ele pode ficar caído, embriagado, sem problema. Não é o patrão que é mau. É o indivíduo que é irresponsável diante das bênçãos que recebe. Quantas pessoas não pedem ajuda divina para resolver problema de saúde? Mas não querem deixar de fumar, não querem deixar de beber, não querem deixar de usar drogas que são nocivas para o seu organismo, não querem fazer nenhum tipo de terapia que diminua as suas angústias físicas. Como é possível isto? Eu me recordo, eu sempre contei aqui, a história do Dr. Nubor Fakuri, que ele tem palestras falando sobre isso, do rapaz que tinha epilepsia e que desde jovem, quando chegou para ele cuidar, ele deu medicação, ele organizou a vida do moço, começou a levá-lo a recomendar que tomasse passe, a mãe foi junto, que ele não podia beber por causa dos remédios, as crises foram diminuindo, com os passes magnéticos, ele começou a ler, começaram a fazer o evangelho no lar, parece que ele ficou curado da epilepsia. E 20 e poucos anos depois de tratamento, um belo dia, o Dr. Nubor chama o rapaz com a mãe para dizer a ele que ele estava de alta, ele não precisava mais do remédio nem do médico. E a primeira coisa que o moço então fala para ele: ai, doutor, que bom, será que agora eu já posso tomar uma cervejinha? Tomar uma cervejinha depois que ele ficou bom. Será que ele já não era problemático na epilepsia por ter sido um bêbado? Será que quando ele estava na outra vida não abusou dos alcoólicos a ponto de desestruturar os centros neuronais do seu corpo do pretérito? E então carregou para o corpo atual uma disfunção, para que esta disfunção fosse o freio dele? 25 anos de terapia, de passe magnético, de consulta médica, de dedicação de uma pessoa especialista nisto, dos mais importantes neurocirurgiões do país. E a primeira coisa que o cara fala: você não pode tomar uma cervejinha. A terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Eu não sei se vocês sabem, mas o organismo das Nações Unidas, que já lá não é muito digna de respeito, mas um dos seus organismos, chamado de FAO, que cuida da alimentação do mundo, tem uma estatística dizendo que metade da produção de alimentos da terra se perde no transporte, no armazenamento. Metade. Ou seja, 50% de tudo o que se produz não chega à boca do faminto. E não só por causa da especulação, por causa de deficiências de distribuição, de sistemas inoperantes, de armazenamento incorreto e que se deteriora.
o seu conteúdo. Não é por falta de produção. Este 50% que se estraga, e que certamente vai fazer com que os outros 50% custem mais caro, pela lei de oferta e procura, mas dos 50% que se perde, com 15% destes 50%, se mataria a fome que existe no mundo. Com 15% dos 50% que se perde, não haveria mais ninguém passando fome na terra. E então? Aí os homens vêm com a história de fazer transgênico. Os transgênicos são necessários porque eles vão aumentar a produtividade das sementes. Não serão vulneráveis às pragas. Mas eles precisam arrumar um inseticida, um humanicida, porque a maior praga que existe é o ser humano egoísta. Não é nem o besouro, não é o gafanhoto, não é a formiga. É o ser humano que não se esmera, porque não lhe é interessante, em transformar os seus sistemas e prover a necessidade com aquilo que já é produzido. Não é necessário aumentar a produtividade de nada. Essa é uma desculpa para usarem das fórmulas de alteração genética e cobrarem royalties por isto. Cada semente modificada geneticamente é um projeto científico que tem direitos intelectuais. E que esses laboratórios transgênicos de transgenia cobram quando se vende a semente. Quem quiser comprar precisa pagar royalty para aquele laboratório. E estas sementes, pasmem, muitas delas já vêm com uma alteração genética que impede que você retire delas mesmas sementes para o próximo plantio. Cada vez que você planta, nasce a planta, produz o milho, você colhe o milho, e se você quiser guardar semente daquele milho para plantar de novo no ano que vem, você pode fazer isso, mas não nasce. É chamada semente terminator. Para que você tenha de novo uma nova safra, você precisa recomprar sementes e colocar na terra. Nós não estamos falando de que a terra não produz o suficiente. Nós estamos falando que o ser humano não quer isto. Porque não é do seu interesse que todos tenham abastecimento. É preciso que os miseráveis se multipliquem. Quem está falando isso não sou só eu, não. Eu estou apenas reproduzindo o que muitos falam. Nós temos no nosso canal 3 ou 4 vídeos de um banqueiro holandês que abandonou o sistema financeiro internacional, onde estava metido até a raiz do cabelo, chamado Ronald Bernard, ou Roland Bernard. O título desses vídeos com legenda em português é Dinheiro Grande. Dinheiro Grande. Assistam estes vídeos. São 3 ou 4. Vocês veem na tela um deles, Ronald Bernard. Uma entrevista à irmã Schiffers. A irmã Schiffers. Ele saiu deste sistema. E ele conta qual é a natureza deste sistema. E em um desses programas, ele conta exatamente como é para eles importante produzirem miseráveis. Que quanto mais miseráveis eles produzem, mais ricos eles ficam. Porque aí, com base na miséria, eles podem promover vacinas em massa. Porque os miseráveis ficam doentes.
E então os governos têm que comprar vacinas que eles produzem para aplicar nos doentes que eles produziram. Com isso nós entendemos o que está escrito aqui. A terra produzirá bastante alimento para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo leis de justiça, de caridade e amor ao próximo. O que nós vemos, pessoas produtoras de bens alimentares jogam no bueiro, passam trator por cima, porque o preço não compensa a colheita. E eu não estou criticando o agricultor que faz isso. Ele é o elo fraco de um sistema corrupto que nasce nos bancos, nas grandes instituições que fornecem sementes, que fornecem esses produtos para que a agricultura funcione, que não estimulam o produtor, o micro e pequeno produtor, a ele ter a sua produção. Eu não sei como está agora, mas nos governos anteriores, as pessoas, os produtores rurais, eram obrigados, se quisessem ter financiamento de banco, para comprar as sementes, eram obrigados a comprar sementes destes laboratórios. Se não fizessem isto, não recebiam o repasse da verba. Não recebiam. E junto com a semente, precisavam comprar os agrotóxicos que as sementes pediam, desses laboratórios. Se a pessoa dissesse, eu não vou comprar essa semente, mas eu quero financiamento, não senhor. Financiamento do nosso banco, só com o compromisso de comprar estas sementes, e você vai ser fiscalizado pelos fiscais do banco se realmente comprou essa semente. Você tem que ter a nota da empresa para apresentar, senão o seu contrato considera-se fraudado. Eu não sei hoje se essas coisas continuam assim. Depois que se elegeu o novo presidente, que sabe certamente que isso é um abuso, mas está lutando para que estes abusos, entre outros inúmeros que existem por aí, possam ser corrigidos, e uma boa parte dos velhos políticos não quer. O problema não é a terra, não é o fungo, não é o gafanhoto, não é o passarinho. O problema somos nós, que nunca queremos que as coisas funcionem como devem. Logo depois nós vamos encontrar, para encerrar o capítulo, o item 9, quando vemos Jesus no Evangelho de Mateus também falando sobre não vos inquieteis pela posse do ouro. Puxa vida, não? Uma frase que certamente alguns vão responder assim, não, eu não fico atrás de ouro. Não fico. Eu não fico incomodado para ter ouro. Mas vamos começar usando a literalidade desta frase. Se os homens não se inquietassem pela posse do ouro, não existiria um comércio de joias por aí. Se ninguém quisesse ter ouro para pendurar na orelha, no pescoço, no braço, para ostentar como um símbolo de riqueza e de poder, não haveria mercado para todos estes tipos de joias, semijoias, folheados. E quantas pessoas não ficam inquietas para terem isto, para conseguirem mais, para trocarem, para melhorarem o nível da beleza com que se enfeitam. Mas obviamente não se trata disto. Jesus não estaria falando no Evangelho, não useis bijuteria folheada a ouro. Não é? Não poderia ser isso que Jesus ia falar. Obviamente o ouro aqui não é este que a gente usa em anel, em brinco, em corrente. É a riqueza, em ter poder, em ter bens, em ter coisas que o ouro simbolicamente representa.
Não vos inquieteis pela posse do ouro, da prata ou de outra moeda em vossa bolsa. Não, então, está referindo-se especialmente a apenas o ouro. Por quê? Por que ele usou essa palavra ouro? Porque na época de Jesus, o ouro, a prata, elas eram instrumento de cunhagem, ou era o veículo em que as moedas, o seu valor era estabelecido. Quando você estuda a história das moedas, desde a Grécia, mas sobretudo em Roma, você vai entender que existia um sistema monetário baseado no valor físico daquilo de que era feita a moeda. Então nós vamos encontrar no Império Romano moedas de ouro, moedas de prata, moedas de bronze, moedas de cobre, cujo peso equivalia ao seu valor. Então você vê que um áureo, que era o nome da moeda de ouro dos imperadores, se não me falha a memória, correspondia a 25 denários, que eram moedas de prata. Para você conseguir uma moeda de ouro, você precisava juntar 25 moedas de prata, pequenininhas, cujo nome era denário. A expressão que gerou para a nossa língua a palavra dinheiro. Dinheiro vem de denário. E depois, o denário também era subdividido em outros padrões, sestércio, dupôndio, e outros valores, como o óbulo, aquela moedinha mais simples, pequenininha, de cobre, que Jesus usou para simbolizar aquela fortuna que a viúva deu. Ou o as, que também é uma moeda que está no Evangelho, quando Jesus diz, não se compram 2 pardais, 2 pássaros com um as. Era uma moeda também de pequeno valor. Então você aprende que o valor, e isso foi uma boa parte da evolução do sistema monetário do mundo todo, o valor era representado pelo peso daquele material, pela sua preciosidade. Então Jesus fala, não vos inquieteis pela posse do ouro. E aí vem a frase completa, do ouro, da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa, que pode ser de bronze, pode ser de cobre. Ele está falando exatamente do apego aos bens materiais, não aos materiais de que são feitos os bens. O que representa o ouro? Representa um valor em moeda que as pessoas querem juntar para si, como um poder que isso lhes atribui. Não prepareis nenhum saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Por que ele dá toda essa recomendação aos seus discípulos, que ele envia para pregar o Evangelho? Certamente que na época em que ele fez isto, era comum, naquela região do Oriente, que um gesto de fraternidade representava abrigar um viajor que não tinha condições de pagar. Era muito mais comum a hospitalidade naqueles tempos, naquela região, porque as pessoas não tinham hospedaria, não tinham hotel, não tinham onde dormir, tinham que dormir ao relento, e às vezes, uma das formas de ajudar alguém era acolhê-lo, seja no seu celeiro, seja junto com seus bois, ou mesmo em um cômodo apartado da casa, para a pessoa passar a noite. Mas hoje não é assim. Por isso, o parágrafo 11 nos leva a fazer Kardec faz esta avaliação, que nos dias de hoje, não é mais possível dizer às pessoas, vão pregar o Evangelho sem nada no bolso.
porque a situação hoje é muito diferente daquele tempo. E os hábitos também, em países distantes, são outros que não aqueles dos orientais daquela época. Estas palavras, diz Kardec, têm um sentido moral muito profundo, que de verdade hoje se aplica, tanto quanto naquele tempo. Jesus ensinava aos seus discípulos a se confiarem à providência. Depois, não tendo eles nada de valor, não poderiam tentar a cupidez daqueles que os recebessem. Imagina que chega um cara bem vestidão, escuta, eu não tenho onde dormir, encosta um jaguar na porta, eu não tenho onde dormir aqui, será que eu podia dormir? Você olha o jaguar, o cara olha, pô, a roupa do cara, né? Relógio bom, não, pode vir aqui, claro que tem sim, nem sei quem o cara é, mas pela aparência do que ele está ostentando, parece ser uma pessoa de bens. E é assim até hoje. É deste jeito até hoje. Muitas pessoas se vergam diante de autoridades, diante de pessoas que foram eleitas, que exercem cargos públicos ou que têm algum título qualquer. Só por causa do título, só porque são importantes, sem entenderem se são decentes ou não. Então Jesus diz aos seus discípulos, não ostentem nada, de tal forma que aquelas pessoas a quem vocês pedirem abrigo, percebendo a vossa pobreza, e sabendo que vocês não têm nada com que pagar-lhes, poderão recebê-los por caridade verdadeira, para vocês poderem falar do reino de Deus para elas. E não porque estão cobiçando o outro sapato que está dentro do saco, a outra túnica que está guardada lá, porque isso também é interessante para eles trocarem. O livro O Amor Jamais Te Esquece, do Espírito Lúcio, que a Mara comentou hoje de manhã aqui, fala do Absalão. E o Absalão era um homem que perdeu tudo, foi posto na rua pelos filhos, que tomaram a sua fortuna, e ele não tinha aonde dormir. E velho, os seus pés estavam chagados, porque o seu sapato não lhe cabia mais. E então, um belo dia, ele vai até a sapataria onde Zacarias trabalhava. Zacarias havia conhecido Absalão nos bons tempos de riqueza, e agora via aquele homem transformado em um farrapo humano. E na sua pequena sapataria, no lugar onde ele fazia o conserto de sapatos, havia uma pilha de sapatos velhos. E então, ao conversar com o velho, o homem vê aquele sapato, eu estou todo machucado porque eu fico caindo, esse sapato não me serve direito. Você não teria um sapato? Então Zacarias conta isso a Josué, numa conversa, enquanto eles caminham, depois de Jesus tê-los mandado a pregar o evangelho onde ele tinha nascido, em Nazaré. Zacarias conta isso com mágoa dele próprio. Porque ao invés de ele, vendo a desgraça daquele homem, pegar um par de sapatos melhores que estavam na pilha e entregar para ele de presente, ele fala para ele, aqui temos os sapatos, mas eles custam meio caro. Dando a entender certamente que se ele quisesse um par de sapato melhor do que aquele, ele teria que pagar. Aí o velho fica triste assim, não, é verdade, puxa vida, que pena. E vai saindo da sapataria, quando de repente ele para e pergunta, mas e se eu te desse essa minha roupa, essa minha blusa, esse pano que eu visto aqui, com que eu me cubro? Você trocaria pelo par de sapato? E então Zacarias, chorando, quando conta isso,
contando das suas próprias mazelas, disse: e eu, Josué, eu aceitei trocar aquele tecido roto com que ele se cobria de noite por um par de sapato que não me custaria nada lhe ter dado. Porque eu pensava que essa era a forma de eu ensinar ao homem que ele não devia ter esbanjado na sua vida. E é um tipo como este que sou eu, diz ele para Josué, que Jesus pede para ir pregar o seu evangelho. Era o Zacarias velho. Que estava se confessando dessa forma, mesquinho, interesseiro, negociante de sapatos, que eram lixo, pedaços de couro que alguém tinha deixado ali, e que ele devagarzinho ia remodelando para pôr à venda de novo. Então, Jesus ensina que a simplicidade protege. Aqueles que vão em nome do Senhor pregar aquela simplicidade que Jesus pediu. E que então esses indivíduos seriam recebidos por aqueles que de verdade não tivessem cupidez por vê-los bem postos, bem apresentados. Não estariam tentando a ambição. E ao invés de serem acolhidos porque o hóspede ou o anfitrião fosse bom, estariam tendo a sua possibilidade de ali permanecerem pelo interesse de aqueles que estavam recebendo, em alguma das vantagens que pudessem obter, materialmente falando, dos hóspedes que eles aceitassem. Desta forma, o Espiritismo diz hoje aos seus adeptos: não forcem, não violentem nenhuma consciência. Não forcem ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não lancem desafios sobre aqueles que não pensam como vocês. Acolham aqueles que vêm até vocês. E deixem em paz aqueles que vos repelem. Lembrem-se das palavras do Cristo. Outrora o céu se tomava pela violência, hoje se conquista pela brandura. E o triste é que, se nós pensarmos nos nossos comportamentos, talvez não passe um só dia em que nós não nos inquietemos pelo ouro que nos falta. Um só dia que nós não desejemos ter mais, ou juntar mais, ou ficar nervosos por não tê-lo. E com isso comprometemos o nosso equilíbrio emocional, desgastamos o nosso corpo físico, não vemos os filhos crescerem, não temos prazer de conviver com outras pessoas, porque não podemos. Meu sogro foi sepultado há menos de uma semana, em uma desencarnação que parecia assim, inesperada, mas que nós sabíamos que vinha acontecendo ao longo de alguns meses. No seu cemitério, lá no seu velório, e vários de vocês já estiveram lá, havia uma quantidade enorme de coroas de flores, compradas e oferecidas por muitas pessoas agradecidas por ele ter sido quem foi. Porém, uma delas me chamou a atenção. E me fez pensar. Lá estava uma coroa oferecida pelo vice-presidente do Tribunal do Trabalho, onde a minha cunhada, filha dele, exerce um cargo como funcionária pública do Tribunal do Trabalho. E obviamente também ali várias das suas amigas, que também são funcionárias desse tribunal, compareceram. Talvez alguma delas, inclusive, incumbidas de
comprar, em nome do tribunal, do trabalho, uma coroa para o pai da funcionária. Só que elas não pensam que quando forem elas enterradas ali, talvez o que recebam do tribunal é uma coroa como aquela. Só. Vão dar a sua vida em um sistema que precisa consumir carne, triturar esperanças para fazer números. E quando perderem a vida física, talvez o que lhes sobre, entre as lágrimas dos entes queridos, dos filhos ou dos amigos, seja uma coroa do tribunal, homenageando a memória com aquelas frases artificiosas de cartão de Natal de gerente de banco, ou cartão de congratulações do aniversário. É nisso que vai resumir a existência? Não quer dizer com isso que você tenha que pedir demissão do emprego. Mas será que não é hora de as pessoas pensarem se não há outra coisa a fazer, se não há um outro trabalho, se não há uma outra situação onde você possa ganhar em paz e com sossego, para poder ver as outras coisas que são fundamentais? Porque com coroa ou sem coroa de flores, todos os que estiveram no enterro vão ser os atores principais de um velório. Ninguém escapa disso. Só que quando isso acontecer, não dá mais tempo. Não é mais possível mudar nada, enquanto que agora ainda é possível. Inquietarmos-nos pela posse do ouro. Fazemos isso todo dia. Até quando? A gente é que vai decidir isto. Com isto nós terminamos o capítulo 25º. Na próxima semana, convidamos a todos ao capítulo 26º. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Que nós possamos abrir nossa mente para aprendermos de verdade, não apenas para escutarmos, para olharmos em nosso dia a dia a conduta que nos prejudica, feita pela nossa escolha, e para, com a inteligência que nos resta, sabermos ouvir a providência que nos ensina, às vezes por um pedaço de papel que caiu em nossas mãos, às vezes pela confissão de um espírito envergonhado do que fez, às vezes pela incapacidade de ser exemplo daquele que fala sobre o teu evangelho, mas que apesar disso, é usado com o esforço dos bons espíritos para fazer com que as pessoas meditem sobre si mesmas. Ajuda-nos, Senhor, não a ficarmos esperando cair do céu, mas a tomarmos a decisão clara, objetiva e constante de sermos os que escolhem e praticam, e que, confiando na providência, sabem aceitar, na falta do que sonhavam, aquilo que merecemos naquele momento. O pão de cada dia, como você pediu que nós pedíssemos. Este pode ser uma migalha, este pode ser uma sobra, este pode ser um lanche mordido que alguém não quis mais. Mas ainda assim, Senhor, é digno de gratidão a Deus por ter chegado às nossas mãos e nos ter abastecido o corpo naquela hora de fome. Até que nós possamos conseguir uma comida decente, algo que de verdade nutra as nossas forças. Que
que nós aprendamos a ser gratos à providência que sempre nos protege e nos encaminha. Com essa gratidão, nós deixamos a prece de Pai Nosso aos teus pés, em silêncio, encerrando assim o estudo do Evangelho de hoje. Pai Nosso, que assim seja. Em silêncio.